Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre o apóstolo Paulo. Cristo, Jesus, mudou o nome do apóstolo Paulo de Saulo para Paulo. Ele se chamava Saulo e Cristo mudou para Paulo. É isso que aconteceu, como muitas pessoas tendem a pensar. Então acompanhe esse estudo até o final, porque você vai ver essa curiosidade comigo. É um assunto que, apesar de ser de fácil entendimento, algumas pessoas têm dúvida, né? Será se ele se chamava Saulo e Deus mudou para Paulo? Ou na verdade ele não tinha nenhum nome nem outro, era um outro nome? Então você vai ver comigo nesse estudo. Então se você não for inscrito, deixa a tua inscrição, deixa o teu like no vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você conhecer, deixa o curtir e vamos para o vídeo. Então, pessoal, a gente vai ver aqui a primeira citação, a primeira aparição, né, do apóstolo Paulo. Vai estar aqui em Atos 7:58. E lançando-o fora da cidade. Isso aqui é só para situar vocês, aqui é a situação em que Estevão vai ser apedrejado, né? Continuando a leitura. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui a primeira aparição do apóstolo Paulo. Ele testemunhando o apedrejamento de Estevão e consentindo na morte de Estevão, porque ele recebeu a capa do pessoal que estava fazendo esse ato criminoso. E aqui a gente vai ver a situação da estrada de Damasco, onde Cristo tem um encontro com Paulo, né? Aí vai dizer o seguinte aqui no capítulo 9 de Atos, verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo falando para Paulo, né? Mas no caso aqui, como é que ele fala? Saulo, Saulo. Já vocês vão entender por que aqui Cristo chamou ele de Saulo e não de Paulo. E se aqui teve realmente uma mudança de nome, de Saulo para Paulo. Aqui a mesma citação, né? A mesma situação em que Paulo se encontrou com Cristo na estrada de Damasco. Mas eu vou ler aqui um outro relato, uma outra versão do próprio Paulo, né? Ele contando, testemunhando isso diante dos tribunais em que ele era colocado para ser julgado, né? Ele vai explicar o testemunho dele. Aí ele fala o seguinte, Atos 26, verso 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E aqui, ó, ele está dizendo que a voz que ele ouviu era uma voz que estavam chamando ele em hebraico. E falou o quê? Saulo, Saulo. Então você está vendo que o nome Saulo é o nome hebraico. E agora a gente vai entender o que é esse nome Saulo no hebraico. Vocês vão entender comigo aqui agora. O nome Saulo, no original, em hebraico, é Saul, pessoal. O mesmo nome para Saulo é da raiz do nome Saul. E o que é que significa o nome Saul, ou Saulo, né? Que vem da mesma raiz de Saul. Desejado. Esse é o significado da palavra Saulo, ou Saul, né? Que é a origem desse nome. Então, o significado do nome dele era Saulo, que é desejado, que é o nome em hebraico. Por isso que ele ouviu a voz em hebraico chamando ele de Saulo, Saulo. Esse era o nome dele mesmo de nascimento, como judeu que ele era, né? Da tribo de Benjamim. E aqui em Atos, capítulo 13, verso 9 e verso 10, vocês vão ver comigo aqui o seguinte. Verso 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Aqui foi num lugar onde ele está sendo julgado também. Mas o que é que eu quero destacar aqui? Todavia, Saulo, nome dele, Saul, desejado, nome hebraico, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Vocês estão vendo que o autor de Atos aqui, que é o Lucas no caso, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ele vai dizer, Saulo também era chamado de Paulo. Ele não disse que Saulo teve um nome mudado para Paulo, ele disse que o nome dele era Saulo, mas também era chamado de Paulo. E esse Paulo vem de onde, pessoal? Esse nome Paulo é justamente o nome latino, que é o nome romano, de Paulo. Paulo ele é registrado com o nome latino, chamado Paulo, porque a pessoa que era cidadão romano, ela tinha o seu nome registrado como latino, porque era a língua do Império Romano. Então a pessoa podia ter um outro nome de origem étnica, sanguínea do seu país, ou da sua descendência, mas se ele fosse do Império Romano, ele teria automaticamente o nome mudado, ele teria um nome registrado na língua latina,
Então, o nome dele era Paulo por isso. Então não era que Cristo mudou o nome dele no momento em que se encontrou com ele na estrada de Damasco, como algumas pessoas pensam que aconteceu. Não. Ele simplesmente era chamado de Saulo, que é o nome hebraico dele, de origem, de nascimento, e também era chamado de Paulo, porque era o nome latino, também porque no nascimento dele, ele nasceu no Império, no território do Império Romano, como eu expliquei no vídeo anterior, se você não viu, veja, que é sobre se Paulo era grego, ou se Paulo era judeu ou romano. Você veja esse vídeo que você vai entender o que eu estou falando aqui. E só para fechar o assunto, pessoal, aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, vai dizer o seguinte: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui Paulo, né, está doutrinando os coríntios por causa da divisão que eles estavam fazendo no próprio corpo de Cristo, né? Cada um escolhendo um lado como se fosse um partido. E olha o nome que ele fala aqui, ó. Ele se chama a si mesmo de Paulo e não de Saulo. Mas para quem é que ele está falando aqui? Ele está falando para o pessoal grego, o pessoal da cidade de Corinto. E que entre eles, claro, tinha judeus também, mas que eram judeus helenizados, judeus que tinham a cultura grega, né? Assim como os próprios gentios daquela cidade, que estavam naquela igreja. Então tinha gente judia e tinha gentio na mesma igreja, e ambos eram helenizados, tinham a cultura grega. Então Paulo falava para eles com seu nome romano, que era a língua conhecida lá, o latim. Então ele falou, eu Paulo, ou seja, ele não disse eu Saulo, ele disse eu Paulo, que é outro nome dele de registro da naturalização como romano. Aí ele fala em seguida, eu sou de Paulo e eu de Apolo. O Apolo é um outro ministro poderoso na época de Paulo, né? E o nome Apolo também é um nome grego. E eu de Cefas. Esse Cefas é o mesmo Pedro. E Cefas, apesar de não ser o tema do vídeo aqui, Cefas é o nome aramaico de Pedro, que significa pedra. Esse nome Cefas, pedra, né? Que é Pedro, né? Então, inclusive esse nome Cefas, quem deu foi o próprio Cristo, viu? Isso vai estar lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 1. Quem deu esse nome de Cefas para Pedro, Pedro se chamava Simão, que quer dizer Simeão, da mesmo nome da tribo Simeão. Aí Cristo pegou e deu o nome para ele de Cefas, que significa o nome aramaico, porque o pessoal naquele tempo lá de Jesus falava tanto hebraico como aramaico, e eles absorveram essa cultura da língua aramaica, e ele acabou chamando Pedro, apelidando Pedro de Pedro, né? Que significa Cefas em aramaico. Aí Paulo falou justamente o nome de Pedro em aramaico para o público, tanto judeu como gentil que estava naquela igreja, porque eles entendiam essas linguagens em outras línguas, né? Tanto no latim como no grego, né? Então você está vendo agora porque Paulo se chamou de Paulo, mesmo ele se chamando, sendo judeu e sendo chamado de Saul também, que é Saulo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Acho que ficou claro o vídeo. Cristo não mudou o nome de Paulo de Saulo para Paulo. Ele tem os dois nomes, um em latim que era Paulo e o outro em hebraico que era Saulo, que também quer dizer Saul. Então deixa o like no vídeo, pessoal, compartilhe o vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal se você não for inscrito e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.